Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à Roda de Conversa, uma ação do projeto Unesp 2030, integrando ciência, diversidade e cultura da não violência no campus de Bauru 2020. Esse é um projeto da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Nosso objetivo aqui é debater questões da Agenda 2030 da ONU com estudantes e pesquisadores da universidade e de outras instituições. Nosso tema hoje é o racismo científico com o jornalista e pesquisador Christian Góes. Ele estuda as identidades e os invisíveis no Brasil. Vale ressaltar que, embora o racismo não esteja entre os 17 ODS da ONU, é um tema emergente que está na agenda mundial. Christian, muito obrigada pela sua participação aqui no Roda de Conversa. Obrigado, Maia. Obrigado a todos. Vamos lá conversar. Aqui nessa live também nós temos a participação dos professores da FAAC, Raquel Cabral e Juarez Xavier, como mediadores desse debate. Os estudantes de pós-graduação também da Unesp, Ana Carolina Moraes, Denise Guedes e Alan de Andrade, como debatedores da temática, e o estudante de pós-graduação do Programa de Mídia e Tecnologia da Unesp, Marcelo Bueno, como moderador do nosso chat. E também, e principalmente, os estudantes inscritos dos cursos de graduação e dos programas de pós-graduação da FAAC, que vão dialogar conosco. Agradecemos, então, a participação de todos e todas. Antes de iniciarmos o nosso debate com o nosso convidado especial, a professora Raquel fará considerações sobre o projeto Roda de Conversa. Raquel? Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao Rodas de Conversa da Agenda 2030 da ONU, um projeto, como a Maíra falou, da FAAC, em parceria com a TV Unesp, e que busca trazer algumas questões e reflexões em torno da Agenda 2030 e a sua implementação por parte de nossa universidade, a Unesp. Esse projeto conta com o apoio do Convênio Unesp Santander e os programas Educando para a Diversidade e Bem Viver para Todos. E está pensado como parte das ações de acolhimento dos estudantes ingressantes de 2020, da graduação e da pós-graduação da FAAC, campus de Bauru, da Unesp. Então, é um grande prazer hoje receber o Christian Góes, jornalista, e que vai discutir com a gente um dos ODS que, na verdade, ainda inexistente na agenda, mas que faz parte dessa agenda mundial e que nos desafia a todos, que é pensar sobre a questão da igualdade racial. Então, só para contextualizar, o Christian, ele é jornalista profissional, doutor em comunicação e sociabilidades pela Universidade Federal de Minas Gerais, com doutoramento sanduíche na Universidade do Minho, em Braga, Portugal. Ele também foi repórter e colunista em vários jornais e revistas e portais por quase 20 anos e também trabalhou em assessoria de comunicação, em sindicatos, Poder Legislativo, no Ministério Público Federal, na Prefeitura de Aracaju e no Governo Federal. Ele foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de Sergipe e membro da Comissão Nacional de Ética dos Jornalistas Brasileiros, editor de A Pátria, Jornal da Comunidade Científica de Língua Portuguesa, Portugal, e colaborador do jornal O Kwanza, de Luanda, Angola, e do BR+, um blog na Alemanha. Christian, é um prazer tê-lo aqui, e eu passo a palavra para você. Muito obrigada. Obrigado, Raquel, Francisco, Ana, todo mundo. E todo mundo que está aqui assistindo, participando. Na verdade, a ideia é mesmo fazer uma roda de conversa e, mais uma vez, agradecer profundamente a acolhida, né? Me sinto em casa, mesmo que virtualmente. Aproveitando a oportunidade, o tema, o racismo científico, acho que começo fazendo uma lembrança curiosa hoje, além de ser 13 de maio, né, uma data complicada, porque, de fato, a abolição não se deu nesta data, mas em 13 de maio de 1881, nascia um jornalista, um escritor brasileiro, que é fundamental nos estudos sobre raça e racismo, que é Lima Barreto. Então, eu
homenageio, assim, a nossa conversa, né, coloco a nossa conversa como uma homenagem ao Lima Barreto, que é essa figura extraordinária que tem até um livrinho fininho, rapidinho, mas é que muito interessante. 13 de maio de 1881 nasce Lima Barreto. Bom, para contextualizar, para as pessoas que não me conhecem, a Raquel falou algumas coisas aí, vou dizer assim, meu lugar de fala, vamos dizer, né? Eu sou jornalista, né? Claro, nasci em Aracaju, né? A capital aqui do estado de Sergipe, um estado da periferia brasileira, né? Além de ser da periferia das bordas brasileiras, no Nordeste brasileiro, é o menor estado do país, né? Em Aracaju, na capital, eu também nasci, cresci na periferia, né, no bairro América. O bairro América, que é um bairro predominantemente negro, né, com muita atividade religiosa, inclusive de matriz africana, afro-brasileira, né, e é um bairro que cresceu em torno de um presídio, né, o presídio do bairro América. Então, é um bairro também da periferia afastado. E boa parte de minha educação, ensino fundamental especialmente, aconteceu em escola pública, aqui mesmo, lá no bairro América. Então é isso, eu sou também da periferia, no próprio estado de Sergipe, na própria cidade, né? Só para deixar claro, eu me considero em 3 fases profissionais, né? Uma primeira fase como jornalista, repórter, né, formado pela Universidade de Tiradentes, e repórter de rua, né, repórter investigativo, sempre fui dado a esse processo de profundas apurações, seja na polícia, seja na política, na economia, trabalhei muito tempo em jornais impressos, com rápidas passagens em rádio e televisão. E essa é uma parte que me marca profundamente como jornalista, né? Uma outra parte, uma parte da assessoria, como a Raquel falou, passei para o outro lado do balcão, como a gente fala, né, e no Sindicato dos Trabalhadores na Educação, na Prefeitura cheguei a ser secretário de comunicação da Prefeitura de Aracaju, trabalhei muito com comunicação organizacional, vamos dizer assim, e cheguei a ser presidente do Sindicato de Jornalistas do Estado de Sergipe, membro da Comissão Nacional de Ética da Federação Nacional de Jornalistas, e acabei fazendo concurso público, sou concursado, efetivo do INSS, mas cedido há uns anos para a AGU, Advocacia Geral da União, né? Ultimamente eu estava dando aulas como professor voluntário no curso de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe. E a terceira fase da minha rápida carreira é esse refletir sobre a minha atividade profissional, né? Depois de fazer 2 especializações em gestão pública e em comunicação na gestão de crise, eu ainda, vamos dizer, parti então para o mestrado, né, para o doutorado. Era preciso repensar, estava ansioso por isso, pensar o que de fato eu estava fazendo, que contribuição era essa, né? Resumidamente, no mestrado, eu fiz mestrado em comunicação social na Universidade Federal de Sergipe, né? Trabalhei com o tema do sensacionalismo na imprensa, no jornalismo, acabou resultando em uma dissertação chamada Jornalismo e Barbárie, né? Ou seja, como o jornalismo criminaliza a pobreza, né, com as implicações éticas, etc. e tal. Na verdade, eu fui em busca de uma invisibilização da pobreza no jornal e dos pobres, e acabei, ao contrário, encontrando os pobres e a pobreza no jornal, que era meio sensacionalista, vamos dizer assim. Eles têm página cativa naquele jornal, ou tinha, porque o jornal acabou, que é a página policial, né? Então, o jornalismo é esse lugar também de criminalização da pobreza e dos pobres, né? Então, os pobres têm visibilidade, sim, no jornal. E aí, por incrível que pareça, eu fui percebendo essas questões, mas não me toquei em uma série, claro, muito ainda maturo na pesquisa, não fui percebendo elementos que eram fundamentais, como, por exemplo, a questão racial, né? Os meus autores foram basicamente autores europeus, estadunidenses,
mas eu tentei tratar das questões de invisibilização, na verdade, do sensacionalismo e da barbárie. Mas aí no doutorado, não. No doutorado, eu fiz lá o doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, mantive essa ideia de investigar o invisível, né? Isto é, como o jornalismo constrói, ou como o jornalismo propõe as chamadas invisibilizações sociais, né? Questões que não estavam postas, né? Nem teóricas, nem metodológicas, né? Por exemplo, quem é que discute o invisível no jornalismo? Quem é que discute metodologicamente como é que é possível mensurar o que é invisível? Então, essa foi uma dificuldade tremenda, mas que resultou num trabalho que eu reputo muito bacana. Coincidiu que, em 2016, a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, estava completando 20 anos de foi fundada, foi criada há 20 anos. E aí eu resolvi fazer uma loucura, que era investigar os dois principais jornais impressos brasileiros, a Folha de São Paulo e o Globo, durante os 20 anos de notícias sobre a CPLP. Então, me dediquei a pesquisar durante 20 anos dos seus acervos o que esses dois grandes jornais brasileiros impressos noticiaram sobre a CPLP. Bom, e claro, como diz o professor Elton Antunes, meu orientador, eu precisei me sujar na empiria, né, nos objetos, e percebi que, de fato, eu estava diante de um objeto visível, o jornal, mas diante de objetos invisíveis, ou seja, a não noticiabilidade dessa comunidade. E aí é um passo importante, que a gente pode conversar depois, sobre a própria metodologia, né? Eu fui deixar que os objetos falassem comigo, eu passei a escutar e perceber as exigências dos objetos para comigo, não as minhas exigências para com os objetos, mas a exigência dos objetos para comigo. O que é que eles falavam comigo? O que dizia essa invisibilização? E aí, coisas como estudo sobre filosofia, do visível ao invisível, né? A ideia de um jornalismo como experiência narrativa, ou seja, um novo olhar, né? Fortemente uma pegada histórica para compreender, claro, com olhar crítico, para compreender essa construção da chamada rede de visibilidade proposta pelo jornalismo, né? Não só do objeto, mas também das pautas, do que era colocado, e também, claro, e aí entra nosso tema, o objeto me exigiu a pensar e a estudar sobre as identidades, e pensar nas identidades, uma condição fundamental para pensar nas identidades no Brasil é a questão racial. É incontornável deixar de pensar nas identidades sem passar obrigatoriamente pela questão racial. E aí tem um detalhe importante. A CPLP é composta por 9 países, oficialmente, todos têm a língua portuguesa como idioma oficial. Dos 9 países, 6 são países africanos, negros e pobres, né? Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Em resumo, para o debate, né, para o nosso tema aqui, eu até poderia ter tangenciado, vamos dizer, as questões identitárias e raciais na minha investigação no doutorado, compreende? Eu podia ter feito a investigação, aplicava ali os métodos tradicionais conhecidos, tinha ali um resultado favorável, focado no jornalismo, provaria uma espécie de invisibilização apenas por contraste, tentava encontrar uma justificativa, talvez, das políticas externas adotadas por cada governo, e pronto, né? Mas se eu fizesse essa opção, e aí onde está a nossa questão, eu reforçaria, talvez reafirmaria em meu trajeto acadêmico o racismo científico. Ou seja, e por alguns ângulos, em que medida eu reforçaria e reafirmaria o meu trajeto acadêmico no racismo científico? Primeiro, quando eu desconhecia as histórias violentas e constitutivas entre nós, que somos povos dessa comunidade lusófona,
E quando eu digo comunidade, tem um outro aspecto fundamental, né? Não é nomeado apenas comunidade como um efeito ornamental, né? Quando, teoricamente, por exemplo, eu não reconhecia que a invisibilização imposta à CPLP no Brasil, pelos dois jornais, tem fundamentos completamente raciais e racistas, né? Essa é uma outra coisa. Quando eu, metodologicamente, por exemplo, sufocava as vozes do meu objeto, que estava a gritar para mim, que estava a gritar de África e estava a gritar do Brasil, né? E quando eu, claro, matava o chamado epistemicídio, as inúmeras referências bibliográficas africanas e brasileiras no meu trabalho, né? E não utilizar a bibliografia ou utilizá-la de forma ornamental, como uma espécie de cota, né? Com autores africanos, brasileiros, não é isso, né? Porque utilizar esses autores africanos, brasileiros, de forma especial, altera, vamos dizer, esse conhecimento eurocêntrico estadunidense que a gente tem. Claro que não é abandonar essas contribuições, mas veja, autores africanos, autores indígenas, brasileiros, eles trazem uma cosmovisão que pode ser decisiva na própria investigação, pode inverter, inclusive, a lógica pensada preconceituosamente. É isso. Quero registrar que não sou historiador, né, apesar de ter me dedicado significativamente ao estudo da história, nem sociólogo, nem filósofo, apesar também de ter estudado bastante um pouco de filosofia para compreender. Veja, eu fiz esse caminho todo para mostrar que o trabalho da pós-graduação ele precisa compreender essa série de condições para que eu possa, de fato, mergulhar na comunicação e no jornalismo, talvez com uma visão mais ampla, mais interseccionada, né? É isso. Por enquanto, é isso. A gente vai, então, dar início a esse bate-papo, né, considerando essas matrizes teóricas, metodológicas, que abordam a questão racial no nosso país e também nos países, né, lusófonos, como o Christian pontuou a partir das suas pesquisas, e eu passo a palavra ao professor Juarez para problematizar um pouco essas questões do que a gente vem vendo na nossa sociedade do chamado racismo científico. Juarez? Bom, Christian, obrigado aí pela introdução inicial, e eu acho que você contextualizou o cerne do debate, da discussão que nós queremos fazer, né? Existe, de uma certa forma, uma questão importante do ponto de vista político, que é as dimensões que nós temos sobre a questão do racismo. O racismo científico ele é muito pontual no Brasil no século XIX, quando ele inventa o processo do ensino superior, que acabou diretamente influenciando na construção das nossas universidades, a partir das faculdades de medicina, de 1808, depois a presença, né, da missão francesa, em 1816, a formação das escolas de direito, em 1827, a fundação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, em 38, isso desenhou um tipo de brasileiro. Eu quero te fazer uma pergunta, numa das dimensões que tem sido muito discutida pelos pesquisadores antirracistas pelo mundo afora, que é a dimensão epistêmica do racismo. Você até citou aí a expressão muito utilizada pelo Boaventura e Souza Santos, o epistemicídio. Então, quais foram os desafios epistemológicos que você enfrentou em se debruçar sobre esse tema? E fico imaginando a bibliografia reduzida, mas também do ponto de vista da episteme. É quase uma episteme nova, discutir essas questões na academia no século XXI. Então, quais foram os grandes desafios epistemológicos que você enfrentou no trabalho que você fez no seu doutorado, né? Professor, excelente essa questão, porque ela passa exatamente, quer dizer, o visível e o invisível atravessou completamente todo o doutorado. Eu estava buscando perceber a invisibilidade ou a invisibilização da CPLP no Brasil, através dos jornais, né? Ou seja, o que eles
não publicaram sobre a CPLP durante 20 anos, ou seja, é de uma materialidade que se revelou muito pequena, e isso é curioso, a materialidade pequena, ela revela mais a sua ausência do que a própria presença, compreende? Assim, durante 20 anos foram tão poucas notícias e diluídas em 20 anos que não se faz memória. Então, o primeiro aspecto é o aspecto do invisível construído no jornalismo, no jornalismo cotidiano, diário. Então, uma que eu chamei de uma invisibilidade por presença, né? Depois eu discuto lá uma invisibilidade por ausência. Essa invisibilidade por presença está muito caracterizado pela pouca publicação de notícias sobre a CPLP. Mas aí eu fui percebendo, e aí entra na questão que você traz, muito boa, que é o seguinte, além de ser invisível nos meios jornais lá que eu estava pesquisando, também era invisível do ponto de vista acadêmico. Eu não tinha, no jornalismo, quase não encontro nenhuma referência à discussão visível e invisível. Há uma discussão boa, razoável, Muniz Sodré traz algumas coisas importantes, claro escuro, tal. A própria Marilena Chauí, apesar de não estar discutindo sobre o Brasil, e aí os autores de outras matrizes, de outras ordens, que também foi um enorme desafio. É tanto que eu resisti até um pouco disso e acabei aceitando porque percebi que não ia dar conta de fazer uma discussão sobre as questões racistas dessa invisibilização só com os autores e as propostas que existiam. Sim, existiam outros autores, Homi Bhabha, Eduardo Said, alguns autores que são fundamentais, Frantz Fanon, e outros autores, Aníbal Quijano, Aníbal Cabral, assim, alguns autores que são chaves para compreender a África, sua relação com o Brasil, autores brasileiros muito importantes, como o Boris Fausto, como o Daci Ribeiro, como o Schwartz, Lilia Schwartz, e outros autores de história, mas do jornalismo nem tanto. E aí, eu estava dizendo que resisti, mas acabei indo fazer um doutorado sanduíche em Portugal, na Universidade do Minho, porque Portugal tem uma discussão, especialmente na Universidade do Minho, e aí a gente pode conversar sobre que ótica eles fazem essa discussão, às vezes com cunhos meio neo-imperialistas, de tutela, compreende? Mas lá, de fato, eu encontrei um material e pensadores e pesquisadores, inclusive africanos, que possibilitaram dar uma guinada meio que epistemológica nas questões. Não foi suficiente, né? Isso é bom. Eu terminei o doutorado tratando de racismo, tratando de questões essencialmente racistas, ou seja, que o processo de invisibilização passa por uma base racista muito importante, mas ficou com gosto de quero mais, ficou com uma vontade de ampliar essa discussão. Eu dediquei o capítulo 2, basicamente, da tese, uma tese razoavelmente quase umas 400 páginas, etc. e tal, dediquei esse capítulo 2 a pensar as identidades, o racismo, mas confesso que ainda, na verdade, é um convite para a pesquisa, mas as dificuldades foram imensas, certamente. Christian, a partir, né, dessas dificuldades na academia de pensar esse caráter epistêmico, como o professor Juarez, nós estamos aqui com alunos, né, de pós-graduação da universidade, convidados para também para instigar você a debater com a gente essas dimensões. Eu gostaria de convidar agora a Ana Carolina Moraes.
Oi, professor Christian, boa tarde. Falando desse debate, né, dessa questão do epistemicídio, eu queria que você comentasse um pouco sobre as possibilidades para a superação do epistemicídio acadêmico, principalmente. A gente trabalha, eu sou orientada do professor Juarez, e a gente trabalha com temas voltados à diversidade. Então, para nós, né, o nosso referencial, quanto mais diversidade possível, melhor é para o nosso trabalho, quanto é mais rico, se torna mais rico, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a superação do epistemicídio acadêmico, por favor. Pronto, Ana Carolina, veja, eu acho que é preciso compreender primeiro que quando o Boaventura fala sobre epistemicídio, né, eu compreendo, talvez por muitas leituras chamadas mais modernas, que isso não é um fato dado, compreende? Acho que é um primeiro passo a compreender que isso não é um fato dado. Primeiro, claro, é preciso reconhecer que nós temos, tradicionalmente, uma trajetória acadêmica no Brasil profundamente, já foi mais, mas muito eurocêntrica, né? Já foi mais, e muito estadunidense. No jornalismo, nem se compara. Se você pega a história do jornalismo, você tem uma construção base teórica do LID, etc. e tal, que é estadunidense muito fortemente. Né? Então, a primeira condição é reconhecer que há um movimento que transforma quase como, abre aspas, natural, a utilização de certas referências epistêmicas que talvez dialoguem e sejam fáceis, veja bem, provoca um projeto de pesquisa, em tese, mais simples, mais dado, mais confortável, com alguma segurança. E compreender que existem outras possibilidades, especialmente no próprio Brasil, autores fundamentais que não são discutidos nesse país, e autores africanos, outros autores orientais, que são interessantes, que não são discutidos nesse país. E eles, como eu falei, compreender que eles fazem parte dos nossos interesses, talvez faça perceber que os objetos também estão pedindo outras epistemologias, não é? Então, assim, além de reconhecer que existe uma epistemologia centrada europeia, estadunidense, reconhecer que existe também uma produção fantástica de conhecimento, de uma outra cosmovisão, de outra visada sobre o mundo, que não é apenas essa, só que isso implica também numa coisa que eu falei, que é disputa. Né? Esse é um lugar, academia, não só academia, mas a vida, mas a academia, que é o lugar que a gente está falando, é um lugar de disputa epistemológica. Né? Eu tive com o meu orientador, aqui ou acolá, uns diálogos assim, por que entrar aquele autor, por que não entrar aquele autor, né? Por que era importante determinadas visões e por que não era importante essa... Ou seja, essa é uma relação que precisa ser feita, e aí, veja bem, com muita clareza, com muito diálogo, aproveitando Paulo Freire, um diálogo profundamente amoroso, no sentido de conhecer, e aí talvez se perguntar, para concluir, perguntar assim, qual o fim dessa investigação? Se for, sabe, para falar o mesmo do mesmo, para chegar a conclusões já pré-estabelecidas, eu confesso que não vale a pena, né? E aí,
apostar numa outra epistemologia, especialmente africana, indígena, inclusive, né, que tem uma outra cosmologia de vida, ajuda a alterar essa lógica de talvez nos aproximar mais, inclusive, das próprias pessoas, né? Porque parece que a gente faz pesquisa para nós mesmos. Esse é um equívoco extremamente grave. A gente faz pesquisa para as pessoas e com as pessoas, né? Para e com as pessoas. Que as nossas reflexões ajudem, de certa forma, as pessoas também a refletirem, a alterarem suas vidas, a compreenderem talvez melhor determinados aspectos da realidade. É isso. Christian, nessa sua intervenção, né, a questão da Ana, né, muito foi pontuado o campo de disputa, esse meio acadêmico. É importante lembrar que nós estamos, né, realizando essa atividade, essa roda de conversa no dia 13 de maio, que é o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. Então, acho que é importante a gente também trazer o debate para essa dimensão social, da diversidade étnico-racial, e a professora Raquel tem uma intervenção nesse sentido para problematizar a nossa roda de conversa. Christian, acho que fica bem evidenciado na sua fala, né, a importância de pensarmos a ciência nesse contexto de violências, né. Eu acho que essa nossa ação, essa roda de conversa que está acontecendo, ela é extremamente importante, principalmente para os nossos estudantes e pesquisadores, né, que realizam pesquisa e que pensam projetos de pesquisa, né, alunos da pós-graduação, da graduação, que fazem iniciação científica, por exemplo, que estão pensando os seus objetos de estudo, escolhendo metodologias e o seu referencial teórico, né? Então, nesse sentido, a sua fala vem brindar, né, os nossos estudantes pesquisadores com a possibilidade de que eles questionem esses elementos que compõem a ciência, né? Então, nesse contexto, eu fico pensando, e aí gostaria de saber a sua opinião sobre isso, sobre o papel, né, o papel da ciência diante do sofrimento humano, né, de forma geral, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, né, em que a ciência é questionada, duvidando-se, né, de fatos evidenciados já, né, na ciência de forma histórica, e que, de outra forma, por outra parte, também vem desafiando a ciência. Por exemplo, nesse momento em que vivemos uma pandemia mundial do coronavírus, como você vê, né, esse embate, esse enfrentamento na opinião pública, né, em torno da importância da ciência, quando ela é desafiada a buscar respostas, né, vacinas, curas para doenças, né, como a Covid-19, e, por outro lado, ela é questionada por parte, inclusive, de alguns grupos e forças políticas que colocam em xeque, né, todo um trabalho científico que busca, de fato, né, a finalidade, né, o fim último da ciência, que é o de fazer ciência para as pessoas, como você colocou, né. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, principalmente se a gente olhar para o nosso passado recente, né, século XX, pensando em teorias científicas como a eugenia, o darwinismo social, que tentou buscar uma justificativa científica para a desigualdade e a discriminação étnico-racial. Então, gostaria de saber a sua opinião a respeito. Professora Raquel, obrigado pela questão, é fundamental trazer isso. Aproveito e lembro também da questão lá do professor Juarez, que eu pensei uma coisa e acabei não falando, é assim mesmo. Veja, há um traço fundamental que eu penso na sociedade brasileira, de constituição identitária na sociedade brasileira, que é a violência. A violência é traço marcante, desde a colônia até hoje, né? E há um fio, que o Aníbal Quijano fala de colonialidade, né? Há um fio de colonialidade a alinhavar essa violência
do começo ao fim, né, que a gente vai atravessando, que é o fio do racismo. O racismo é esse lugar que, interessante até deixar claro isso, né, quando a gente fala de racismo, a gente está dedicado hoje a dia 13, dia de luta, né, claro, dia 20 de novembro, é uma data fundamental, Zumbi, etc. e tal, tem uma questão racial negra, preta, aí que está clara, efetiva, mas compreenda que a nossa relação enquanto país, ela se dá primeiro por um racismo contra os índios. Há uma questão racial, racial, contra as comunidades indígenas, os nativos deste país. Então, que foram, vamos dizer, os primeiros outros, vamos dizer, né? Era aquela figura completamente animalesca, pensada como uma coisa sem alma, que pela força da religião e pela força da violência, eles seriam convertidos, então, em servos, né, para o capital, para trabalhar, né, escravizado, claro. Com a chegada africana, esse processo se amplifica, mas se reatualiza. Os mesmos princípios racistas empregados aos índios, agora eram empregados aos negros. Ou seja, os negros que só conseguiriam se libertar era essa a concepção, que se passasse a vida nesta terra como uma espécie de purgatório, sendo escravizado, para que enfim, a sua alma branca pudesse chegar limpa ao céu. Mas para isso ele tinha que ser obediente, controlado, temente a Deus, né, ao Deus, e, claro, escravo, né, escravizado. Né? Então, aí vem a República, né? Isso, colônia, império, com a República, essas mesmas características religiosas, racistas econômicas, elas são reatualizadas com as questões que você falou aí muito bem, da eugenia, do racismo científico, da tese de Lombroso, né, que João do Rio trata muito bem, né, quer dizer, é a ciência, veja que isso é terrível, né? É a ciência devotada a explicar, a justificar o racismo e o extermínio, né, das pessoas pela cor da pele, pelo tamanho do nariz, pelo tamanho da mão, pelo cabelo, etc. e tal. Então, essas características constroem uns estereótipos que lá, não faz muito tempo, 1911, 1915, 1920, ela vai se constituir, inclusive, nesse conjunto de estereótipos racistas que vão se constituindo o que eu chamo de uma pedagogia racista. Ou seja, se é uma pedagogia racista, nós aprendemos a ser racistas. E, nesse processo, há violências diretas, né, reais, claras, objetivas, vamos dizer assim, e há violências profundas, violências simbólicas, né, há profundas violências simbólicas. Mas, veja, essa é uma questão que você tocou muito bem, desse processo do lugar de disputa, assim, e nós hoje, cientistas, para quê, né? Por quê? Onde a gente está nessa roda, né? Para além dessa roda de conversa, né? Para que fazer pesquisa, de fato, né? E aí, Raquel, me permita concluir a sua questão, que eu acho que é fundamental, veja bem, não dá para pensar minimamente neste país como lugar, como busca para saída, vamos dizer, emancipada e de liberdade, né? O 13 de maio ainda não se confirmou, a verdade é essa, né? E eu penso, e tenho defendido com alguns alunos,
de TCC, inclusive, que a pesquisa, ela tem um elemento fundamental na pesquisa, para além da pesquisa, que é o chamado compromisso ético humano com as pessoas, né? Com as pessoas, né? Veja bem, essa ação ética, claro que é uma ação política, que é uma ação política de respeito, de acolhimento, de diálogo, de compromisso nessa chamada emancipação dos pesquisadores e dos sujeitos, né? É interessante, a gente sempre trata, e isso é muito perigoso, sempre trata as pessoas que são alvos de nossas investigações como objetos, né? Talvez considerá-las também como sujeitos, e considerá-las que elas falam também, né? E que as falas delas são decisivas no nosso percurso. Veja, e esse compromisso ético, Raquel e demais, professor Juarez e demais, veja, não é uma ação retórica e nem uma opção, ou seja, uma ação meio que natural, uma questão de vontade, entendeu? É um processo de uma imposição. Eu chamo de o compromisso ético do pesquisador é um encontro incontornável. Ele vai acontecer, não é? Do reconhecimento de mim, né, com o outro. Ou seja, possibilitar uma chamada múltipla afetação. Compreender que eu sou afetado pelo compromisso ético de minha pesquisa, de minha investigação, e que as minhas opções e os meus compromissos vão também, de alguma forma, afetar as pessoas, né? Claro, com o objetivo do conhecimento, do reconhecer, do criar, do lembrar, ou seja, do libertar, enfim, de a gente caminhar, vamos dizer, para um outro patamar civilizatório, né? Eu só compreendo pesquisa, até TCC, eu disse, olha, não me venham com 2 mais 2, 4, não, sabe? Isso, eu quero mais, me diga mais, fale com as pessoas, com quanta gente você conversou, né? Abra-se, né? Jogue-se, como dizer assim, surge-se na empiria, nos objetos, nos sujeitos também. É isso. Nesse processo, então, de fazer ciência, né, brincando objetos e sujeitos de pesquisa, o Alan de Andrade, né, do programa de mestrado de Mídia e Tecnologia, vai fazer uma questão para você, Cristi, para todos nós, para fomentar a nossa roda de conversa. Alan? Olá, boa tarde a todas e a todos. Agradeço pela presença, professor Christian. Eu vou falar, na verdade, bem dessa questão mesmo do se fazer científico. Então, quando a gente discute negritude e se fazer ciência, a gente tem 2 momentos históricos, né? E o primeiro é o negro ser utilizado, né, como o objeto de pesquisa, né, como era antigamente, e hoje ele como protagonista dos seus próprios estudos, né? Então, a gente consegue analisar isso por meio das categorias de análise de Milton Santos, de perversidades, fabulações e possibilidades. Então, a primeira perversidade, né, dessas formas de conhecimento não legitimadas e a utilização do negro como objeto, né, configurando esse racismo científico, as fabulações de que o universo científico é um universo fechado, ele não está aberto a outras narrativas e outras epistemologias, e as possibilidades, né, que por exemplo, é um momento como esse, é um momento onde nós estamos na universidade, que são grupos de negras e negros ocupando esses espaços, né, e dispostos a disputar esses espaços para construções de novas narrativas e epistemologias. Aí a grande questão que eu queria fazer, nas experiências, né, do professor Christian, né, como nós, cientistas e futuros docentes, a gente consegue fortalecer essa comunidade para derrubar essas narrativas de violência e epistemicídios dentro do conhecimento científico. Obrigado, Alan, pela questão. Você trouxe algumas questões muito importantes e finalizou aí com uma pergunta. Veja, eu vivi uma experiência no doutorado, foi muito bacana. De repente, eu acho que vocês também já realizaram aí, pode ser que eu não traga novidade nenhuma. O Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Minas Gerais realizou semanas com chamados Mestres da Cultura Popular. Chamado Mestres da Cultura Popular. E para lá iam
no lugar dos professores, iam dar aulas aos mestrandos e doutorandos, caboclo do mato, rezadeira, índio, quilombola, uma série de autoridades verdadeiras da cultura, mestres da cultura popular. E uma das intervenções lá tem um pouco do que a gente está conversando aqui. Um representante, mestre da cultura popular de um quilombo em Minas, falou uma coisa muito interessante. Ele disse, poxa, depois de quase 20 anos que eu estou na liderança do quilombo, é a primeira vez que eu venho à universidade. Vocês, na universidade, foram inúmeras vezes lá no quilombo. Foram, entrevistaram, fizeram fotos, levaram materiais, levaram coisas, documentos nossos, alguns devolveram, outros não devolveram. Ou seja, transformaram aquele lugar de pesquisa como objeto, né? Como uma condição de objeto. E nunca deram respostas, nunca voltaram depois com as pesquisas. A gente não sabe para onde foram as pesquisas, as entrevistas, as fotos, os materiais que vocês recolheram. Caramba, aquilo foi uma... Mas então, por que a gente está fazendo de fato? Não é? Então, a gente precisa compreender que essa relação de sujeitos e objetos, ou sujeitos, é de uma outra ordem quando a gente trata especialmente com algumas comunidades, com questões raciais, com questões do ponto de vista do compromisso ético, né? Uma outra questão que é fundamental, e aí que você traz, como os pesquisadores e os dados são muito reveladores, né, do racismo, vamos dizer, neste país, né, tem uma pesquisa, né, um levantamento muito importante, muito curioso, né, sobre os dados do racismo no mundo acadêmico, um levantamento, deixa eu ver se eu acho aqui, do IBGE, na verdade, né, do ano passado, 13 de novembro do ano passado, do IBGE, revelou que o número dos estudantes negros no Brasil aumentou, superou 50%, né, isso é muito importante, mas revelou que alguns cursos são as graduações que mais incluem alunos pretos e pardos, que são serviço social, licenciatura em letras, licenciatura em química, recursos humanos e enfermagem, né? A propósito da enfermagem, eu vi uma publicidade muito bonita de uma grande instituição na televisão que homenageava os profissionais da saúde que estão aí no combate ao coronavírus, à Covid-19. Muito bem. E aí tem vários depoimentos. Aparecem vários depoimentos de médicos e de enfermeiros e enfermeiras. Vou dizer o que vocês praticamente já sabem. Todos, sem exceção, médicos eram brancos. Todos. E, não por coincidência, todos enfermeiros eram negros, né? Isso é muito significativo. Bom, mas os cursos dessa pesquisa, onde tem menor número de pretos e pardos, é exatamente medicina veterinária, engenharia química, design, publicidade, propaganda, inclusive. Olha, a pesquisa mostrou que em nenhuma engenharia tinha mais de 50% dos alunos, não tinha alunos praticamente pretos e pardos no censo. Veja que coisa absurda. Nós temos, segundo o dado da educação superior no Brasil, algo em torno de 400 mil professores que foram avaliados em 2016, 2017. Apenas 16% identificavam-se como pretos e pardos. 16% dos 400 mil.
os que já tinham concluído o mestrado eram 23%, enquanto 17% eram doutores. Ou seja, é um claro indício, né, de um racismo, né, que isso esbarra, inclusive, nas pesquisas científicas, ou seja, um racismo curioso, né? Uma colega minha, negra, num debate acalorado, ela recebeu a seguinte frase: você está em um mundo de brancos, né? Ou seja, isso é a Casa Grande, é o racismo e um modo de escravização reativado, relembrado, revivido a cada instante, né? O mundo dos negros na academia é o mundo da senzala, ou seja, não deve estar na academia, né? O mundo dos brancos é a academia, e os números apontam isso. E aí, para ser mais objetivo na questão que você trouxe, olhe, Alan, eu não vejo outro caminho de que não atuar no combate ao racismo acadêmico, científico, na criação de unidades, né? Não na criação de individualidades, né? Não é o professor Juarez sozinho, mas é no entorno dele, e para além dele, e para além da universidade, para além de outras universidades, gerando esse tipo de solidariedade epistêmica, vamos dizer. É preciso estar solidariamente, de forma solidária epistemicamente. É fundamental, e não só nas universidades, né? Por exemplo, eu participo de um coletivo aqui em Sergipe, que se chama Coletivo Carolina Maria de Jesus, de Pesquisa em Jornalismo e Cultura. Carolina Maria de Jesus não está no coletivo por uma ornamentação, por um feitiço momentâneo, mas por uma condição de escritora negra, favelada, etc. e tal. E essa exposição, Alan e demais, tem uma questão de corporeidade que a gente pode falar, essa exposição nominal, narrativa, visual de Carolina Maria de Jesus, de Milton Santos, do Alan, do professor Juarez e demais, é fundamental. Não só disputa os lugares com a presença retórica e produção de textos. Há uma disputa visual, de performance, né, estética. Pronto, estava dizendo que, só para concluir, né, que é fundamental a compreensão e a ação de um processo de solidariedade epistêmica dos antigos e dos novos pesquisadores da questão racial. Pensando nesses novos pesquisadores, então, Christian, né, e todo mundo que está acompanhando, que são esses jovens pesquisadores, né, também nós discutimos na primeira roda de conversa a questão do papel da mulher na ciência, então pensar a mulher negra na ciência também é uma questão muito latente. Eu gostaria que a Denise, né, enquanto essa pesquisadora negra, pudesse ter o seu direito de fala também aqui nessa roda de conversa. Denise? Eu sou doutoranda no programa de comunicação. E, professor, eu queria apresentar uma questão que eu tenho notado nas minhas pesquisas até. O senhor fala desses autores europeus ou estadunidenses, e eu notei uma coisa também a mais, que a gente não consegue encontrar nesses livros também o negro como protagonista na ciência. Então, tem muitas vezes, eu pesquiso fotografia e eu consegui identificar algumas coisas assim. Fotógrafas negras, protagonistas. Eu percebi que na virada do século existiam fotógrafas fazendo trabalhos importantes, só que elas foram invisibilizadas pelos autores. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco se o senhor encontrou isso também, porque eu acho que existe uma necessidade da gente também questionar aquelas pessoas que já estão estabelecidas, se elas foram as únicas, ou se realmente existiam outros protagonistas aí, outros atores importantes que foram invisibilizados dentro da história. Obrigada.
Sim, sim, Denise. Eu que agradeço demais essa oportunidade. Eu fiquei muito envolvido, e ainda estou, claro, com a própria pesquisa minha, que foi sobre essas camadas, sobre o regime de visibilização que o jornalismo propõe, e nesse regime de visibilização há uma série de camadas invisíveis nos próprios objetos, nos próprios sujeitos. Isso é que é bacana, que foi bacana perceber. Eu imaginava, Denise, que havia uma invisibilização como lugar impossível de ser chegado, como lugar apartado do visível. E eu fui percebendo, então, na investigação, que não era isso. Na verdade, o invisível compõe o próprio objeto visível. Existe uma parte da aparência, mas aquela aparência está sedimentada sobre uma série de camadas invisíveis, né? E eu quero concordar muito contigo. Foi uma enorme dificuldade. Eu procurei propositadamente autoras negras para compor, para me apresentar, para me falar, inclusive. Né? Por isso que eu digo que os objetos, as referências, elas falam, conversam com a gente, para a gente dialogar, ver em que medida isso enriquecia e enriqueceu. Tem uma professora, Maria Bento, por exemplo, que tem um material muito bacana sobre a questão do embranquecimento no Brasil. Tem outros autores. Maria Bento é uma autora importante. Depois eu posso... acho que o Marcelo colocou o link da minha tese, onde tem algumas autoras que fiz questão de estar ali presente, né? E aí você fala uma coisa muito, muito bacana dessa presença feminina, né? E da presença feminina negra. Veja, se você pega todo extrato de pesquisa social neste país, a base da base estão lá homens negros, etc. e tal, jovens, etc., idosos, etc. Mas na base estão exatamente as mulheres negras. Ou seja, se é um processo difícil de produção de ciência e de visibilização de ciência do ponto de vista da questão racial do negro enquanto sujeito, autor, proponente de pesquisa de uma epistemologia completamente diferente, vinda de África, etc. e tal, mesmo com bebidas aqui e acolá de Europa, dos Estados Unidos, mas esse quadro, ele é muito mais, vamos dizer, a camada de pesquisadoras negras, ela parece ser, a minha percepção, muito mais profunda. Muito mais profunda. Ou seja, o que isso implica dizer, Denise e demais? Implica dizer, primeiro, primeira coisa, que é um desafio teórico-metodológico a busca dessas autoras, porque elas existem. Aí onde é que está a tensão visível e invisível, compreende? Nesse mundo da ciência e de uma grande aparência, é nesse lugar que elas existem. No entanto, elas estão numa camada tão aprofundada por uma série de questões, não só raciais, mas de machista, inclusive, essencialmente machista, de raça e machismo, sexista, inclusive, que elas estão, vamos dizer, no fundo dessas camadas invisíveis. E aí, veja, o desafio de pesquisadores e de pesquisadoras, e aí o desafio para as pesquisadoras negras, é o desafio, não só para elas, mas todos, claro, mas acho que tem um componente histórico que é fundamental resgatar, que é de, vamos dizer, libertar essas autoras dessas camadas profundamente invisíveis, profundamente invisibilizações, para que elas se tornem, inclusive, sujeitos de conhecimento, né? Eu também utilizei a capa da minha tese, eu até escrevo um pouco sobre ela, é uma fotografia
de 1887, que era uma, vamos dizer, era um cartão de visita de um senhor de escravo. E é um cartão de visita onde aparece na frente o senhor de escravo branco e atrás do senhor de escravo os escravos. Só que como era um cartão de visita, ele precisava mostrar aos escravos que ele era um bom senhor de escravos. Os escravos estavam vestidos, estavam meio de ternos, etc. e tal. Só que tem um detalhe que é fundamental, que aí é da fotografia, né? O senhor de escravo branco que está na frente está completamente vestido e calçado. Os negros estavam de pé descalços, apesar de vestidos, estavam de pé descalços. Ou seja, o que essa imagem revela de camadas, que às vezes a gente pode olhar, pode fazer algumas análises e não percebe determinadas condições. E veja aqui mais curioso. Nessa foto só aparece o senhor e 7, 8 escravos homens, né? E as mulheres escravas, né? Se há na escravização dos negros neste país, que é fundamental, está claro, que eles são escravizados no Brasil, né? É aqui que eles são escravizados. Se nesse processo de profunda violência, mais uma vez, na base da profunda violência, estão as mulheres negras, fruto de máximo de estupro, das maiores perversidades humanas contra as mulheres. Por isso, aproveitando a sua questão importantíssima, eu vejo isso muito. Fiz um desafio e as minhas alunas não conseguiram fazer. Sabe qual foi? Que elas construíssem um artigo sobre mulheres jornalistas negras na história do Brasil. Denise e demais, foi uma confusão, porque elas não conseguiram encontrar. Mas elas existem. Elas estão, vamos dizer, elas, como diz lá Michel de Certeau, elas estão gritando a nossa ação narrativa para visibilização, compreende? Isso que é fundamental compreender, isso que eu comecei a compreender lá no doutorado, que nós pesquisadores, aí também trazendo para a Raquel, nós pesquisadores somos convocados, talvez essa é uma das tarefas nossas, convocados a agir na invisibilização, ou seja, trazer para a visibilização, ou pelo menos disputar esse espaço da aparência. Isso é fundamental e obrigado muito por sua questão. Espero que tenha trazido algumas coisas. Para aprofundar um pouquinho esse processo da invisibilização, né, o professor Juarez tem uma pergunta que foi feita aqui no chat da nossa roda de conversa, professor. Então, uma pergunta que foi dirigida para nós pela Gisele, e ela faz uma junção entre aspectos de gênero e a questão racial. Segundo ela, na argumentação dela, o racismo científico está muito latente no campo esportivo, onde as discussões, muitas vezes, resvalam no pensamento biológico, se sobressaindo sobre a questão social. Por exemplo, na discussão com a participação de pessoas trans em times oficiais, como também muitas vezes justificam o desempenho de alguns atletas pela sua cor. E aí ela faz uma pergunta: como é que você viu isso? Como é que você vê isso no campo midiático? Como é que você vê isso na reprodução midiática ou na cobertura esportiva? Como é que o racismo científico está presente na cobertura jornalística do esporte, por exemplo? Perfeito. Isso é interessante demais, porque na questão midiática, né, eu até participei de um debate interessante sobre isso, sobre o racismo estrutural, inclusive no jornalismo. Acho que o Silvio de Almeida tem um material muito interessante sobre racismo estrutural no Brasil, né, muito, muito bacana. Mas veja, o que eu penso é que quando a gente fala de um racismo estrutural, ele não nasce da noite para o dia.
ele não é um dado da realidade que surge. O racismo estrutural é um processo. E eu defendo que esse é um processo de profunda colonialidade. Se a gente estudar, e uma das defesas minhas aí para todos os estudantes da pós-graduação, se nós nos dedicarmos ao campo da história com olhar crítico, a gente vai perceber essa série de saídas e permanências de colonialidades ainda hoje no cotidiano, né? De colonialidades no cotidiano. A relação, por exemplo, patrão-empregada doméstica é uma relação de profunda colonialidade. De profunda colonialidade. E aí entra a questão midiática, né? A mídia, e aí o terrível disso é que a educação, e também uma parte da educação de nível superior, como a mídia, eles são elementos onde o racismo se estrutura, é verdade, está lá estruturado, os dados não deixam a gente esquecer isso, né? Os índices mostram isso, só que é para mais do que os índices, né? Há uma ação pedagógica, educativa, na educação e no jornalismo, nas mídias, que transforma essas duas condições, educação e mídia, em elementos estruturantes do racismo. Ou seja, não é mais apenas um racismo estrutural, é um racismo estruturante, que se renova, que se reatualiza de forma constante. Eu assisti, nesse aspecto, uma longa reportagem ao domingo, acho que do Globo Esporte, Esporte Espetacular, não sei como é, o programa de esporte do domingo, onde o jornalista, o repórter, utilizava muito a ciência para mostrar como o desempenho dos atletas negros era muito superior, etc. e tal, aos atletas, e uma série de bases científicas nisso, etc. e tal, né? Quer dizer, quando eu vi aquilo, parece, sabe, que eu estava vendo um mercador de escravos vendendo para um senhor de engenho uma peça. Ali era um objeto que media 2 metros e tanto de altura, que tinha tanto de potência, ou seja, pode carregar mais cana, que pode ir para a mineração, que pode ir para o garimpo, né? Que pode, esse não é tão forte, esse pode fazer serviços mais domésticos, etc. e tal. Veja, sobre determinados aspectos, reafirma, no caso da mídia, reafirma princípios extremamente de uma lógica racista lá do início do século XX, 1910 até 1920, 1925, com as teorias lá de Lombroso, Silvio Romero, Nina Rodrigues, uma série de outras teorias eugenistas, racistas, né, claro, né, que estão agora sempre sendo reatualizadas, mas eu vejo isso no telejornal, numa matéria de esporte, com aquela personagem, com aquele objeto, né, negro. Então, esse é um aspecto, Gisele, que você trouxe muitíssimo importante, que não só isso, né, entre as discussões também, como você bem pontuou, de gênero, né, e as questões de raça. E é interessante isso, o convite para pensar uma discussão sobre racismo científico, o racismo na ciência, ou considerações sobre identidade, é uma ação tão transversal que é impossível você tratar sobre racismo sem discutir, por exemplo, classe. Né? Sem discutir classe. É impossível você, neste país, discutir racismo sem discutir classe. Sem discutir gênero. É impossível você discutir racismo sem discutir gênero. Né? Então, são condições que, como eu falei logo no começo, né? São condições que os objetos e os sujeitos gritam para o pesquisador.
não é de uma opção, não, não vou tocar nisso. Não tem como, porque a pesquisa vai fica sem o molho, vamos dizer, fica sem a graça, fica sem o compromisso ético que eu tenho que ter. A sociedade que, afinal, paga, às vezes, a minha bolsa, às vezes paga a faculdade, etc. e tal. Então, é fundamental essas percepções, Gisele. Eu acho que é isso. Você tocou no assunto que perceba essas, como eu percebi, talvez outras pessoas já perceberam, né? Essas aparições de corpos negros sem considerar a condição racista, mas considerando a condição racial como uma potência para o capital, para o esporte, para outras atividades. Curiosamente, atividades que exigem pouca inteligência, mas que exigem músculo, compreende? Veja como é epistêmico isso, como exige da gente repensar, inclusive, alguns conceitos, algumas ideias. O debate ele é muito produtivo, né? Nos leva a várias indagações. Inclusive, recebemos um comentário agora que a luta antirracista, ainda mais nesse dia, né? 13 de maio, mais uma vez, o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, é de todas e de todas. Eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez, a participação do Christian, dos debatedores, dos mediadores, de todos aqueles que acompanharam essa live, né? Ela termina aqui nesse espaço audiovisual e vamos ter uma continuidade de aprofundando um pouco a questão de quem é esse outro, uma vez que o Christian pontuou agora na sua última fala, de que tem a dimensão da raça, da classe, do gênero, então é importante que a gente entenda essa construção histórico-social para o debate de quem é esse outro. Esse programa, né, é uma parceria da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a partir de um edital do convênio Unesp Santander, por meio dos projetos Educando pela Diversidade, Bem Viver para Todos, com apoio e parceria dos programas de pós-graduação da FAAC, Arquitetura e Urbanismo, Design, Comunicação, Mídia e Tecnologia, e também da TV Unesp. Mais uma vez, obrigada a todos e a todas, e até a próxima.